A gente vai conversar com a vereadora Fátima Carmino, que foi a propositora dessa audiência pública e que também tem feito essa denúncia sobre a situação lá da Beira-Rio e também a situação estrutural dessa ponte. Vereadora, bom dia. Bom dia. Bom, explica para a gente, então, quais são os riscos que a senhora vê, já que há essa discussão aí, né? E a senhora até participou, me parece, de uma visita técnica depois desses danos registrados ontem. Qual era o seu questionamento quando essa ponte foi feita? O principal é porque, assim, diante do objetivo da construção da ponte, que era ligar Parnaíba à Pedra do Sal, eu não vi, na verdade, essa necessidade. Então, isso me chamou a atenção e, com isso, eu fiz uma visita, né, ao local, até porque foi construída uma estrada vicinal, e essa estrada vicinal foi com recursos próprios da prefeitura. Então, é uma obra de grande porte, e vendo que a situação da cidade precisava também de atenção em outras áreas, né, como outras estradas vicinais, algumas pavimentações poliédricas necessárias, algumas outras necessidades estruturais da cidade, para ser construída uma ponte que não, na verdade, o meu parecer é que eu não vi necessidade dessa ponte, porque, na verdade, ela liga, ela perpassa por uma APA para chegar na estrada da Pedra do Sal. Essa ponte, ela não liga diretamente à Pedra do Sal, de uma forma facilitadora, como seria o objetivo. Então, você não consegue isso com essa ponte. E ela foi construída. E não só eu tive esse pensamento ou esse parecer, como até também empresários na cidade de Parnaíba, que até judicializou o caso dessa ponte. Mas cada um faz o seu trabalho e foi dada essa licença. E a gente hoje vê uma obra que demorou para finalizar, e ao ser finalizada, porque ela foi inaugurada o ano passado, ela já apresenta problema nas primeiras chuvas, né? E esse problema apresentado tem um nome técnico, que é lixiviação, que é a infiltração da água influenciando na estrutura, né, do solo de uma forma forte, tanto que está sendo agora novamente restaurado. E aí a gente vê o seguinte: isso aí é mais dinheiro público sendo gasto, porque a ponte tem o quê? Foi construída com quase 29 milhões. Então, a gente vê que, na verdade, não está servindo exatamente ao propósito, e desde cedo ela apresenta problemas. Ela apresentou problemas no momento da construção, quando a passarela cedeu, a armação de ferro que estava sendo colocada para a construção da passarela cedeu, né? E após isso também já apresentou rachaduras no piso, e agora com as chuvas mostrou um caso maior de deteriorização. Então, assim, a preocupação Vereadora, sim há só um instante. com relação ao ambiente, né? Vereadora, por favor, Sim. desculpe interromper, só para fazer aqui uma pergunta, para pontuar. Neste momento, a ponte está interditada? Olha, nesse momento, o que eu vi lá apenas fazendo a estruturação do problema que foi gerado com as chuvas, né? Eu penso que sim. Eu não verifiquei, mas assim, não vi ninguém passando pela ponte. Então, se não... Informação é bem importante, né? Essa informação hoje fundamental da gente até divulgar aqui, se a ponte está interditada ou não, porque diante do registro, a gente vê, por exemplo, que a passarela dessa nova ponte sobre o Rio Iguaçu, essa passarela desabou com as chuvas intensas, então, de fato, há uma questão real aí, o desabamento de uma passarela, isso aconteceu e é algo sério, né, para ser, de fato, ser tomada uma providência, adotada uma providência. As pessoas estão passando, é seguro passar nessa ponte? Eu acho que essas perguntas, né, as autoridades aí de Parnaíba poderiam estar acompanhando também, assim, para dar respostas para a população. Achei importante também a senhora registrar que um dos questionamentos é o questionamento em razão de uma área de proteção ambiental, que é uma APA. A senhora se referiu aí à APA,
Então, essa área de proteção ambiental, ela teria sido desrespeitada na construção dessa ponte, que me parece também algo que poderia ser alvo de acompanhamento por parte do Ministério Público e tal. Eu vi também que a senhora fez essa visita técnica acompanhada de uma engenheira. Qual foi a avaliação dessa engenheira, a Isadora Caldas, né, que acompanhou? O que ela disse? Ela acha que é seguro passar por essa ponte, e eu insisto nisso, porque recentemente nós tivemos aquela tragédia na ponte que liga o Maranhão a Tocantins. Então, tudo que diz respeito à ponte e problemas estruturais é muito preocupante, ainda mais quando a gente acabou de registrar um caso, né, de uma ponte que desabou. Olha, a avaliação da engenheira realmente não tem segurança, né? Não tem segurança. A gente vê, como eu falei antes, ela já apresenta problema desde o momento da construção, e agora a chuva veio mostrar o quanto ela está insegura, porque quando você vê pelas fotos, você percebe o quanto teve infiltração de água exatamente no pilar, que fica já dentro do rio, né? Que fica na margem do rio. Então, você imagina que esse pilar que sustenta toda a ponte e está com esse problema. Então, assim, visivelmente, realmente não está seguro. E o que também me foi relatado pela engenharia é que o que está sendo feito atualmente de serviço vai perdurar da forma que está sendo feito por no máximo 2 anos, ou seja, continua em risco futuramente, e a preocupação com o recurso público, né? Está sendo feito todo um trabalho de gastos e que ainda não é o ideal. Outra coisa importante é que a base foi o barro, né, para a estrutura dessa ponte, não foi usada areia. E quando é usado o barro, quando vem a água, se transforma numa argila. Então, por isso que esse piso está inseguro. E agora estão consertando usando areia, como eu verifiquei ontem na visita. Então, tem esse problema. Ontem eu vi pessoas, quando eu visitei, que estavam perpassando a ponte. Então, acredito que esse sistema de interdição da ponte não esteja ainda dentro da eficiência exigida, que eu vou estar observando hoje mais uma vez. É super importante que, se houver uma decisão de interdição, essa ponte ela é do âmbito da prefeitura, não é isso? Isso, é É uma recurso ponte municipal. federal, né? E também tem Isso. recursos do município, porque para essa ponte foi preciso construir antes dela uma estrada vicinal, que perpassa pela APA. E a preocupação no início, quando eu me dei conta, quando eu visitei com a engenharia da época, e também nós visitamos com uma pessoa que ela é especialista, é muito conhecida na nossa cidade, a professora Rosiana, que ela é formada nessas questões ambientais, muito conhecida em nossa cidade, muito respeitada, e ela lutou muito para que essa ponte não fosse construída, porque ela deu um parecer técnico, né? E ela visitou conosco lá no momento, e a gente viu toda a dificuldade, assim, todo um gasto para uma coisa desnecessária e, ao mesmo tempo, insegura desde o início. Essa APA foi feita, essa estrada, e as obras de arte da estrada, dessa estrada que foi construída, a abertura das obras de arte não é suficiente para o fluxo de água em um grande inverno, correndo o risco, então, de alagar a comunidade vizinha chamada Vazantinha. Por que que eu digo isso? Porque nós visitamos com um morador da cidade, o morador da Vazantinha, que mora há bastante tempo, então ele colocou toda a problemática, não é? Problemática com relação aos igarapés, tá certo? Então, assim, tinha muita coisa envolvida que precisava ser considerada e, na verdade, não foi. Entendi. É de fato preocupante, né? A gente chama a atenção aqui por tudo que a vereadora está alertando, mas também a gente chama a atenção para a interdição. Se há um risco para a população, não é possível que as pessoas continuem passando por essa ponte, usando essa ponte. É preciso que haja um controle maior no sentido de interdição. Aí a gente vê um vídeo, vereadora, que eu mesma gravei no final de semana, quando a gente passou por essa ponte.
né? Então, assim, se a gente puder tirar. Isso, obrigada. A gente vê que ela é uma ponte aí bem íngreme, né? Você chega a um determinado ponto dela e aí ela já tem aquela descida, dá até um certo medo passar por ela. Mas também é uma ponte que agora, as imagens mostram isso, tem um certo risco para a população, tem um risco estrutural. Não é normal isso aí. A base da ponte está desse jeito. Aí, quando eu passei lá, a gente viu as pessoas, normalmente estava liberado, não tinha nenhum tipo de interdição, entendeu? Foi agora, o final de semana, não tinha nenhum tipo de interdição. Estava liberado, estava todo mundo passando mesmo. Estão minimizando o problema, quando na verdade ele poderá ser bastante caótico. Por isso a preocupação com relação a isso, né? De eu estar e vou estar vendo também. Na verdade, a engenharia do gabinete está fazendo um relatório minucioso da situação para que eu possa apresentar, né, as providências, né, aos órgãos de controle, que é importante que nesse momento que a gente vê uma ponte recém-inaugurada nessas condições, que a gente apresente para os órgãos que podem fazer uma avaliação maior e com mais autoridade sobre o assunto. Vereadora, muito obrigada. Qualquer nova informação, a senhora pode acionar a gente aqui, porque a gente está falando de uma cidade turística, uma cidade de grande movimentação, e de fato essa ponte, ela abriu uma nova perspectiva, inclusive turística, para a Pedra do Sal. É importante que haja essa orientação para, não só para os turistas, mas para a população de Parnaíba em geral. Muito obrigada, um bom dia para a senhora.